Fala galera, professor Lucas Nunes na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo surgiu de uma caixinha de perguntas lá no Instagram, foi bastante comentada. A pergunta era a seguinte: quanto tempo eu devo me preparar para estar entre as cabeças, ficar ali bem preparado para o concurso da Petrobras ou da Transpetro? E nesse vídeo eu vou clarear isso em horas, tempo, o que deve estudar e como organizar para chegar bem para essa prova e como disputá-la entre as cabeças, na minha opinião. E existe uma equação baseada nos nossos alunos, baseadas na minha experiência e na experiência de outros colegas, que vão te ajudar a sentir quanto tempo você precisa para você poder se organizar para chegar lá. E não menos importante, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma informação sobre Transpetro, Petrobras e outros editais relacionados. E sem mais enrolação, vamos nessa! Galera, quando a gente fala em tempo de preparação, a gente primeiro precisa analisar quais são as duas possíveis bancas, Sesgran Rio e Sebrasp, né? As duas têm formatações diferentes. Por exemplo, a Sesgran Rio, ela tem formatação 20 básicas e mais 40 específicas, as 20 básicas sendo apenas eliminatórias. Então, das 20, geralmente você tinha que acertar no mínimo 10, somando as duas, né? Somando 10 de cada, no mínimo 10 acertos, soma bruta. E dessa soma bruta você não pode zerar nem português e nem matemática. Mais 3 blocos específicos que dividem essas 40 questões. Essas sim são classificatórias. Você precisa ter a soma bruta mais alta possível para ficar bem classificado. E geralmente divide 10, 20, 10, 20, 10 e 10. Por exemplo, operação. Geralmente eram 20 de química, 10 de física e 10 de específicas. Manutenção, outra formatação. Mecânica, outra formatação. Mas geralmente dividindo assim 10, 20, 10, 20, 10, 10. Sempre totalizando 40, mas dividindo ali segundo a importância de cada conteúdo para a sua atividade final. E esses blocos entre si têm pesos diferentes. Então, alguns blocos têm caráter classificatório diferente. Então, você precisa ter consciência de qual deles ele vai ter um peso maior na sua classificação. Já na Sebrasp, o total da prova são 100 questões, 40 básicas, mais 20, 20, 20 para cada um desses blocos específicos. Sendo que, né, no último edital, você não podia fazer menos de 6 pontos na parte básica e 21 pontos na parte específica. Lembrando que Sebrasp é totalmente diferente, uma anula uma, então não é a soma bruta, não basta você acertar só 6 questões, porque se você errou das 40, você acertou 6 e errou 34, você vai ficar muito negativo e com certeza você não vai se classificar. Então é o número de pontos, tá? Sebrasp, né, utiliza o número de pontos, que uma anula uma, e Sesgran Rio é a soma bruta dos seus acertos. Os erros não interferem na sua nota final. Então fica muito claro que, né, quando a gente fala em Sebrasp, você ainda tem a questão de uma estratégia de prova. Você vai se preparar e se condicionar para fazer essa prova específica. A Sesgran Rio, você tem que se preparar bem para a prova e conhecer a banca para saber os atalhos, para ganhar tempo e não ficar ali perdido nas pegadinhas. Então essa é a primeira parte desse vídeo. Falando agora do tempo de estudos, tem algumas diferenças sutis, por quê? Porque a Sesgran Rio, às vezes, ela é um pouquinho mais chatinha em matemática. E já a Sebrasp, ela é um pouco mais chata em português ali. Ela tem uma provinha bem truncadinha de português ali, que costuma pegar os alunos. Então, você tem que entender essas diferenças. Mas, baseado nos nossos alunos, entre 100 e 150 horas de estudo. Então, se a gente dividir uma pessoa que estuda ali por volta de 25 a 30 horas semanais, em 5 semanas ela faz uma boa preparação para português e matemática. Então, dentro da sua preparação, se você tem hoje para a prova, né? Considerando o dia de hoje, para a prova da Transpetro, a gente tem por volta de 4 meses e meio a 5 meses. E para a prova da Petrobras, a gente provavelmente tem de 5 a 6 meses. Você consegue fazer uma boa preparação, estudando ali por volta de 25 a 30 horas semanais, durante 5 a 6 semanas. Ah, Lucas, eu não tenho essa quantidade de horas, eu tenho só 20 horas estudando aí os finais de semana. Legal, você vai levar aí de 6 a 8 semanas para fazer a parte básica. Sem desespero, fazendo boas revisões e ficando bem nivelado. Por quê? Porque matemática e português são essenciais para você se tornar um bom concurseiro. Não adianta você saber o conteúdo e não interpretar bem as questões, não ter uma boa leitura ali, não ter, né, aquele critério. Então é muito importante que você construa essa base num período inicial. E já os blocos específicos, baseados nos nossos alunos, você precisa ali mais de 200 a 250 horas. Então, o número que eu, Lucas, entendo como número ideal para você começar a estar nivelado e poder brigar ali por vagas dentro do cadastro de reserva e se aproximando das vagas de classificação,
baseado numa pessoa que tem um nível mediano, tá? Não é aquele nível tão baixo, assim, com aquela dificuldade muito extrema, que tá há muito tempo sem estudar, mas a galera que tá ali no bolo, com por volta de 400 horas você consegue estudar o bloco básico e os 3 blocos específicos com nível razoável, beleza? E, gente, quando a gente está nesse momento de pré-edital, você está ali criando a sua rotina. Então, isso é transformador. Eu vou dar um exemplo de mim, né? A minha rotina de estudos, ela começou no pré-vestibular. E aí eu criei toda uma rotina. Eu tinha ali um horário de estudos. Eu não estudava menos do que 6 horas por dia. Em alguns momentos eu estudava mais. Então, eu conseguia ali já ficar 3 a 4 horas sem sair da cadeira, gente. A aguinha do lado, e eu tinha um nível de concentração que eu conseguia ficar 4 horas ininterruptas estudando sem me desgastar. Isso é condicionamento mental. Você se torna um atleta que tem rotina. É igual academia. No começo vai ficar dolorido, depois começa a passar, depois você começa a gostar. Então, é nesse sentido que você precisa se condicionar. Em pré-edital, você está se preparando, se condicionando. Então, essas 400 horas que eu falo, né, que é um número interessante, também é importante que você já esteja na rotina. Porque chegando perto da prova, ainda mais com o edital curto que a gente tem, é hora de você dar algo a mais. Então, se você já está condicionado e consegue estudar 20 horas na semana, estudar ali 10 horas a mais, tirei férias ali no último mês, pertinho da prova, você vai conseguir estudar 8, 9 horas por dia. Vai dividir em 2 cargas horárias, um período longo de manhã, dar uma cochilada depois do almoço, mais um período longo à tarde. Você que está me assistindo vai conseguir. Mas é essencial que você construa essa rotina para você escalar e chegar bem. E quando eu falo, gente, em 400 horas, é um estudo inteligente e orientado, tá? Não é 400 horas de forma aleatória, pegando livros, pegando ali os tópicos do edital, não. É um estudo orientado. Você precisa estudar o que tem mais assertividade de cair. Porque existem conteúdos que estão no edital lá que não tem incidência de questões. Você vai destrinchar lá, você vai ver, vai buscar no nosso banco lá, te busca no banco de questões e não encontra. São assuntos cumulativos que eles precisam estar no edital, porque as questões, se ele não está no edital, algumas questões que são, né, de assuntos cumulativos, elas vão estar passíveis de anulação. Então a Petrobras e a banca, exatamente para selar isso, ela faz isso. Mas você tem que estudar o que realmente cai para pegar a manha de como a banca cobra. Então, você precisa fazer um estudo orientado, considerando os assuntos mais cobrados e o que você precisa estudar com mais efetividade. Então, esse é o primeiro ponto. E no geral, né, vendo muitos alunos todos os dias, a gente percebe que a maior dificuldade é a orientação. É muito normal o aluno ficar perdido na hora de se preparar. Eu não sei por onde eu começo, não sei que parte eu vou agora, o que eu faço amanhã. Então, 2 coisas são muito importantes. Tanto um cronograma, como orientação do que eu vou fazer após isso. Terminei essa parte. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo degrau? Qual é o próximo step que eu vou alcançar agora? Agora, focando efetivamente na pergunta. Eu preparei para a gente responder essa pergunta com mais consistência. Como eu consigo brigar pela parte de cima? Olha só, gente, considerando uma pessoa que está começando do zero ou tem uma base ali um pouco deficiente, ela vai precisar, na minha opinião, de 800 a 1.000 horas de estudo. É muito tempo? Não considero tanto. Se você tem um volume bom de estudos, você tira férias nesse período, você consegue alcançar e chegar muito bem para essa prova. Eu não estou aqui para dizer para você que você vai conseguir estudando meia hora por dia, 5 vezes na semana, que vai ser fácil. Eu não estou aqui para contar mentira para vocês. Eu estou aqui para ser franco e mostrar como eu fiz e mostrar para vocês que é possível. Eu vejo muitos de vocês preocupados, porque tem a nata, a galera que faz talvez está cursando engenharia, a galera que está muito bem preparada. A principal diferença, gente, é que essa galera está com conteúdo muito fresco na cabeça. Então, na hora de calcular esse volume de horas, ele tem poucas deficiências. Ele vai estudar química, o cara, 1 ano atrás, estava fazendo química de nível superior, então ele já tem uma base muito boa. Aquilo não vai atrapalhar ele, né? Então, ele às vezes vai estudar física, mas ele fez física 1, 2, 3 e 4 na graduação. Então, ele tem uma base de cálculo muito forte. Então, ele vai ter que fazer o quê? Estudar português, ele vai ter que estudar as específicas, e ele vai ter que equilibrar, porque nem sempre a pessoa manda bem em todas as áreas da matemática, todas as áreas da física, todas as áreas da química. Então, ele vai fazer ali um ajuste. Então, lógico, para ele, quanto mais curto o edital, menos informado, melhor. Por quê? Porque quando a gente tem a galera que começa antes, que se prepara antes, você que está assistindo meu vídeo, que quer começar antes, você tem uma vantagem. Porque você vai estar estudando de forma equilibrada, você já vai ter entendido quais são os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar de forma consistente. Então, você estudando dessa forma, já tem uma vantagem em relação a ele. Você precisa enxugar essa vantagem. Não pensar, eu vou competir pelo cadastro de reserva. Não. Você tem que enxugar essa vantagem.
Esse cara vai ver o edital, tá focado em outras coisas. Quando ele for estudar o edital, você já tem toda a parte específica, toda mapeada, já fez um monte de prova anterior, já sabe como a banca cobra, né? Isso aí te dá uma vantagem muito grande. Coloquei ali 400 horas para você se situar em todos os conteúdos. Gente, mais 400 horas de resolução de exercício. Você vai resolver uma quantidade assustadora de questões. Você vai chegar na prova, você vai ver assim, ih, já vi quase igual essa aqui. Ah, na prova de 2014 tinha uma questão dessa. Você já sabe até como começar. A Sesgran Rio, por exemplo, é muito repetitiva. Você já vai ver, você já vai saber o que sublinhar e já vai em cima da solução. Você já sabe aonde ela costuma utilizar como pegadinha para a prova. Então, essa vantagem, ela se dá para quem estudou em pré-edital, para quem estudou antes, para quem se estruturou para chegar bem para a prova. Então, se você que está me assistindo quer ter essa vantagem, quer equilibrar, quer brigar pelas cabeças, um número interessante, são 800 horas, fazendo uma boa base e um volume de exercícios muito grande. Isso com certeza vai ser avassalador para o seu resultado, vai fazer muita diferença. E muito importante, lá no evento do dia 8 ao dia 10 de agosto, eu vou tirar todas as dúvidas sobre isso, vou ensinar vocês a montar um cronograma de estudos, vou ensinar vocês a se orientarem em relação ao tempo de estudos, como estudar, qual técnico fazer, tá? Qual as possibilidades que você pode abrir para você que ainda não é técnico e quer fazer o concurso da Petrobras, quais são as suas possibilidades. Então, aqui embaixo, na descrição, em algum lugar desse vídeo, com certeza vai ter a descrição do evento, você se cadastra, participa do grupo para ter todas as informações. Aqui em cima do Instagram, eu estou fazendo caixinha de perguntas todos os dias, eu tiro a dúvida de todo mundo. Então aproveita que essas perguntas me ajudam a fazer os próximos vídeos, não dá mole, já se inscreve no evento e adiciona lá no Instagram que você vai ter muita informação que vai te ajudar a se preparar. Sem sombra de dúvidas, vamos nessa, até o próximo vídeo, um abraço, fui!